Tal como tive a ocasião de referir no vídeo anterior desta série, vamos então aqui fazer um exercício prático no qual eu vou apresentar um formulário que previamente concebi e ao qual desafio todos a pararem o vídeo no momento inicial em que eu mostrar o formulário e que depois tentem refazê-lo utilizando a documentação do Bootstrap. É evidente que durante o restante tempo do vídeo eu vou mostrar como é que eu fiz então este formulário, que não tem nada de muito especial. Basicamente este é então o formulário que eu pretendo que tenhamos aqui como teste. Neste caso eu tenho aqui um texto indicativo, poderia ter aqui qualquer outra informação, diz preencha o formulário da direita, tenha atenção que os campos têm que ser preenchidos obrigatoriamente, etc. Poderíamos colocar aqui muito texto e, portanto, estamos a utilizar aqui o conceito da grid. De uma forma muito simples, temos aqui duas colunas e na coluna da direita vamos ter então o nosso formulário, que contém basicamente aqui dois inputs, depois tem um select, tem aqui também radio buttons inline, tem aqui uma checkbox e tem o botão enviar. Tem aqui alguns aspectos interessantes, nomeadamente se eu tentar enviar e não preencher os dados, eles são de preenchimento obrigatório, por isso é que eu coloquei aqui todos os campos são de preenchimento obrigatório, por exemplo aqui este aqui não está, mas não há qualquer problema, mas de qualquer das formas tem aqui esta expressão. Depois também tem aqui a questão do e-mail, reparem se eu colocar ali aquele texto e tentar enviar, ele vai me dizer preencher este campo, eu vou preencher o campo. Aqui no e-mail o que vai acontecer é o seguinte, ele ao tentar enviar ele vai verificar automaticamente que falta ali informações relacionadas com a formatação do e-mail. Bom, tudo isto está aqui, eu vou aqui simplesmente pedir que olhem para este formulário e que o tentem reproduzir. Pausam agora o vídeo, abrem o vosso editor e vão tentar reproduzir este formulário. Vamos então mostrar agora como é que se faz então um formulário deste género, ok? Então eu vou puxar aqui para o meu desenvolvimento, ok? Vamos aqui fazer Ctrl S, vamos aqui refrescar o nosso template, neste caso não tem rigorosamente nada. Bom, e eu utilizei aqui para a criação daquele formulário algumas técnicas que não estão propriamente no Bootstrap, mas que nós podemos utilizar em conjugação com o HTML. Em primeiro lugar, o container, div class igual a container. Só que neste container, uma vez que ele fica lá colado no topo, eu vou aqui dar mais espaço. O que é que eu fiz? Acrescentei aqui um pouco mais de estilo. Coloquei style é igual a margin top 50 px. Isto é, fui-lhe dar um bocadinho mais de margem no topo, porque senão o texto ficava aqui colado logo no topo e não ficava agradável à vista, ok? E basicamente temos então o nosso contentor feito. Vamos criar então o nosso formulário. Vamos colocar apenas form e depois barra form. E portanto aqui dentro vai acontecer a tal magia. O que nós vamos colocar agora aqui dentro é o seguinte, vamos definir uma grid, que neste caso uma grid de Bootstrap, que contém apenas uma linha e na qual vão existir duas colunas. Então vamos colocar aqui div class é igual a row, ok? E portanto temos aqui a nossa linha criada. É sempre uma boa prática abrir e fechar os elementos para não perdermos o fio à meada. E agora vamos começar a criar aqui as colunas. A primeira é a coluna que vai aparecer aqui deste lado, ok? E que é a coluna que basicamente contém aquela formação de texto. O que é que eu fiz? Basicamente coloquei div class é igual a, e neste caso call md6. 6 mais 6 dá 12 e, portanto, estou a dividir a minha linha ao meio. E depois coloquei aqui barra div e depois coloquei aqui alguns parágrafos. Parágrafos muito simples. Preencha o formulário da direita. Ok. Barra P. Depois coloquei aqui, ok, vamos aqui colocar isto como deve ser. Coloquei aqui um outro parágrafo com mais alguma informação. Neste caso eu vou, inclusive, copiar e colar a informação aqui, não tem nada de especial. Vamos aqui colar a informação, eu já tinha as frases feitas à parte. E depois fui colocar aqui um outro parágrafo que diz se tiver dificuldades no preenchimento do nosso formulário, por favor, contacte-nos. Ora, e o que é que eu fui utilizar aqui? Fui quebrar a linha, barra BR, ok? Portanto, HTML, e depois fui usar o strong, porque na documentação do Bootstrap diz que não há qualquer problema em usar o strong. O strong significa colocar o texto um pouco mais negrito. E aqui dentro do strong coloquei informações
info@site.com, ok? Portanto, este seria o endereço de e-mail que iria ser utilizado. Vamos guardar, Ctrl S, e vamos refrescar aqui o nosso template para ver o que é que acontece. Ok, já temos aqui texto do lado esquerdo. Vamos passar então ao formulário para o lado direito. Vamos então arranjar aqui um bocadinho mais de espaço. Ora bom, o que nós temos aqui basicamente então é a coluna da esquerda. Vamos criar a coluna da direita. Div class igual a call md6. É o restante espaço dos 12 espaços das colunas. E vamos fechar aqui com o div. E aqui dentro então vamos ter o nosso formulário. Ok? Vamos ter aqui dentro o nosso formulário, apesar de ele começar ali em cima, mas poderia começar aqui dentro. Não há qualquer problema. Se quiserem podem retirar dali o form e colocar aqui dentro. Ok? Podemos fazer simplesmente isto. Colocar aqui o form dentro. E depois, obviamente, fechar o elemento aqui dentro do seu contexto. Ok? Vamos colocar o comentário aqui da parte de cima e temos então o nosso formulário pronto a nascer aqui dentro. O formulário não vai ter aqui nenhum atributo, poderíamos colocar forma horizontal, etc. Não é necessário. Então o que é que nós vamos colocar aqui dentro? Bom, vamos começar a criar form groups. Ora, form groups é um contentor que vocês podem consultar basicamente no site Bootstrap e que significa o seguinte: div class igual a form group. E o form group vai permitir agrupar, neste caso, labels e inputs. Então vamos colocar o primeiro para o nome, label, e neste caso vamos associá-lo for, vamos lhe chamar txt nome, e vamos lhe dar aqui então o nome e colocar label. Ok? O que vai acontecer depois aqui a seguir é a criação do input, portanto o espaço para a colocação do texto. Input type igual a text. E vamos definir que é um formulário, um elemento de um formulário. Portanto, para que o Bootstrap atue sobre ele, vamos ter aqui a classe é igual a form control. Ok? Form control. Depois poderíamos ter aqui outro tipo de elementos, etc. Eu não vou colocar muitos, só vou colocar os seguintes. Primeiro, o ID, que é para ele estar referenciado com o label, que está aqui em cima, que diz for text nome. Então vamos colocar aqui text nome. E, portanto, se nós clicarmos por cima do label, automaticamente o nosso input vai levar o focus. Vamos colocar um placeholder é igual a o seu nome, para aparecer lá o textozinho a dizer que é o nome que nós necessitamos que lá seja colocado. E depois, required. Required é uma expressão de HTML, ok? Neste caso, o HTML5 que permite ali depois apresentar aquele balãozinho quando o campo não é preenchido. Vamos verificar o que é que acontece quando nós agora refrescamos aqui o nosso template. Cá está, então. Já temos aqui este elemento, ok? Nós, quando clicamos aqui, ele automaticamente assume o focus. Muito bem. Vamos avançar de uma forma muito rápida. O que eu vou fazer agora é simplesmente copiar e colar aqui em baixo, porque vou associar aqui o do e-mail, que tem exatamente a mesma propriedade, neste caso, o mesmo tipo de aspecto. A única coisa que muda é o ID, que vai ser aqui também text email. Aqui vai ser o seu e-mail. E vamos colocar aqui, obviamente, email. E aqui vamos colocar email para que este input tenha uma validação com uma verificação se existem os caracteres necessários para construir um endereço de e-mail válido. Então vamos colocar aqui email. E desta forma o HTML irá depois interpretar, ok, se o espaço é requerido, portanto é obrigatório o seu preenchimento, se ele não tiver a formatação que é normal no e-mail, ele não vai permitir avançar no formulário. Vamos aqui refrescar. E cá está então os nossos dois elementos, ok? Ainda não conseguimos ver se eles estão a funcionar corretamente, porque não temos aqui o botão para validação. Vamos então regressar aqui ao nosso desenvolvimento. O passo seguinte que eu tive a ocasião de mostrar era então um grupo de select. Neste caso para o género masculino ou género feminino. Então o que é que nós vamos fazer? A mesma circunstância, vamos colocar um div. Vamos colocar aqui um div form group. Barra div. E aqui dentro vamos então colocar um label. E eu já vou mostrar aqui uma diferença. Género e barra label. E agora vamos colocar aqui o select. Selected. Obviamente que o selected é um form control, portanto é um formulário como é o input. Class é igual a form control. Vamos fechar aqui o selected.
e vamos colocar aqui as opções. Option. Não vamos, obviamente, agora estar aqui a definir outro tipo de atributos do Option, é apenas para mostrar como criar este elemento. Portanto, vamos ter aqui Option. E vamos ter aqui o masculino e depois o feminino. Ok? Quero mostrar aqui uma diferença. Porque é que eu coloquei aqui o label se ele não está sequer associado aqui a este elemento? Porque é que eu usei o label? Bom, vamos ver a diferença aqui entre um label e um parágrafo. Se eu pudesse colocar aqui um parágrafo, iria ter a mesma expressão. No entanto, reparem o que é que acontece quando eu refresco aqui. Temos aqui género com o mesmo tipo de letra que ali está. Aqui há um pequeno pormenor, ok, que terá falhado ali. Vamos ver o que é que aconteceu. Class for form control, tudo certo. Option, está tudo certo. O selected também está certo. Falta aqui selected. Ok? E neste caso não é selected, mas sim select. Ok, eu estava aqui errado, estava aqui a fazer confusão. Ok, tudo bem. Vamos então aqui refrescar. Cá está então os nossos dois elementos, tudo muito certo. Ora, dizia eu então que o género tem aqui o mesmo texto. Se porventura surgiu aquela questão, bom, porque é que eu vou utilizar aqui o label? Basta colocar um parágrafo, até gasta menos texto. E, portanto, vamos colocar aqui um P. No entanto, reparem o que é que acontece. Mesmo estando dentro do form group, quando eu agora for aqui refrescar, reparem o que acontece aqui ao género. Vai ficar com uma formatação diferente. E nós queremos coerência dentro dos nossos elementos. Então, nós vamos colocar aqui o label. Ctrl Z, e temos então o género ali com 2 pontos. A seguir, o que é que nós temos? Bom, temos aqui neste caso, um grupo de radio buttons inline. Então, o que nós vamos fazer é, novamente, um form group. Div class igual a form group. E vamos fechar aqui o div. No interior deste div, o que nós vamos colocar então é um label para ficar também com o mesmo aspecto do género, do e-mail e do nome. Portanto, label. E vamos colocar barra label. Vamos colocar aqui o seguinte. Avalie de 1 a 5 a qualidade ou o aspecto visual, como queiram, era o texto que estava, a qualidade do nosso website. E agora vamos colocar aqui então o seguinte. Vamos colocar radio buttons inline. Então vamos colocar label class é igual a radio inline. E vamos fechar aqui o label. E agora colocamos aqui dentro o input. Input type é igual a radio. E depois o seu valor. Aqui não teremos que fechar aqui o input. Não há essa necessidade. Ele está embebido aqui no label e, portanto, vai ser interpretado como deve ser. Vamos colocar aqui o valor 1. Ora, o que eu vou fazer agora, basicamente, é o seguinte. Vou simplesmente copiar todos estes valores que aqui estão e colocá-los por aqui abaixo. E colocar aqui à frente, obviamente, os respectivos valores. 2, 3, 4 e 5. Chama a atenção, em particular, que se nós quisermos que um determinado radio button fique selecionado por defeito, isto é, logo à partida, o que nós temos que fazer é simplesmente colocar aqui no input, logo a seguir ao nome, e neste caso eu vou colocar aqui o nível médio, checked. E checked significa que este vai estar com a seleção feita e estes vão estar, obviamente, sem seleção. Okay? Vamos então aqui refrescar para ver se está tudo em ordem. Ok, cá está, avalie de 1 a 5 a qualidade do nosso website. No entanto, reparem que como ficou inline, ele foi colocar aqui à frente. Está ali o 2, faltou aqui colocar o 3, ok, vamos então refrescar tudo isto. Aqui, checked, ok, aqui falta o 3, foi apagado sem querer, mas o que é que eu vou fazer? Para, ora bem, F5. Esperem lá, vamos aqui gravar, vamos então aqui refrescar, ok, já aparece o 3, tudo certo. Mas para quebrar aqui, eu vou utilizar uma simples técnica, é utilizar aqui um BR a seguir ao label, por exemplo. Ok? Quebrei a linha e agora reparem o que é que acontece aqui, os elementos passam para a linha seguinte. Tudo tranquilo, não há nada aqui de muito especial. Vamos então finalizar muito rapidamente aqui o nosso formulário. Falta apenas a checkbox para enviar a newsletter e depois o botão para o envio. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos criar aqui a tal checkbox. Para isso vamos utilizar uma coisa muito simples, que é colocar um label. Não vamos ter a necessidade de usar aqui um div com o form group, não há necessidade. E vamos fechar aqui o label. Já sabem que os labels são tratados de uma forma diferente, pelo menos a formatação das letras é feita um bocadinho mais escura. Agora vamos colocar aqui o input, type igual a checkbox,
e vamos colocar checked, isto é, por defeito ele vai sempre enviar a newsletter, envie-me a newsletter semanal. Okay? Portanto, enviar as notícias do website. Okay? Vamos gravar, Ctrl S, vamos refrescar. Cá está, envie-me a newsletter semanal. Eu posso ativar ou inativar. Aqui, como temos a ocasião de verificar, os radio buttons estão a funcionar, mas não estão a funcionar da forma correta, ok? E como podem verificar, eles aqui não estão a funcionar como queremos. Depois iremos corrigir essa circunstância. Mas vamos então aqui refrescar tudo isso, ok? Vamos aqui então... eu já vou explicar porque é que eles não estão a funcionar. É muito simples, tem a ver com o facto de eles não estarem associados entre si com um valor. Ora bem, falta-nos apenas colocar aqui o botão. Para colocarmos o botão, vamos definir um div, classe igual a form group, um grupo de formulário, barra div. Portanto, muito semelhante a tudo aquilo que temos estado a fazer aqui, nos elementos que estão cá em parte de cima, não, ok? Criamos um form group e fechamos. Portanto, temos aqui, agora vamos associar aqui um button. Ok, button. Type, de que tipo é o botão? É igual a submit, o botão que permite fazer a submissão do formulário. A sua classe, e depois já iremos falar nos próximos vídeos sobre os botões, etc., é igual a btn, de botão, okay, btn, e depois btn default. Não queremos nenhum botão diferente daquele que é o botão por defeito. E depois vamos colocar aqui enviar. A seguir vamos colocar aqui barra button, para fechar o elemento, e temos isto feito. Ok, vamos aqui então refrescar. Vamos aqui gravar primeiro, ok, Ctrl S, vamos refrescar e temos aqui então o botão para enviar e como podem ver preenche este campo, eu coloco lá o texto, clico aqui, preenche este campo, ele diz preenche este campo, vou colocar aqui o texto e ele diz atenção, falta colocar lá algo que seja válido como e-mail e clico em enviar e ele teria enviado o formulário. Neste caso aqui temos este problema, ok, os radio buttons estão a atuar sozinhos. Vamos então ver como resolver essa circunstância. Vamos aqui então solucionar aquela circunstância, que nós para além do type temos que colocar aqui um name igual a rádio de avaliação, por exemplo. Ok? E agora vamos copiar este elemento ou este atributo para colocar ali e para colocar em cada um dos checkboxes para que eles fiquem agrupados. Vamos verificar se isto solucionou a nossa circunstância. Portanto, o facto de eles terem o nome todo igual significa que só uma das opções poderá estar checada. Vamos fazer Ctrl S, vamos aqui refrescar. Ok, temos o 3 e agora, como podem verificar, já funciona corretamente. Okay? E penso que temos então o nosso formulário feito. Quem conseguiu fazer este formulário mais ou menos parecido com isto, muito bem, parabéns. Quem não conseguiu fazer, eu volto a frisar, é muito simples, bastará consultar o site do Bootstrap e na secção dos formulários tem aqui todas as informações, como é que podemos chegar àqueles resultados. Inclusive, na maior parte dos casos, podem simplesmente copiar e colar o texto e fazer as alterações que forem necessárias para o vosso projeto.